Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? A jornalista Carla Ceccato entrevista o senador Eduardo Girão e revela por que o Senado não faz nada para parar os desmandos de Moraes. Eu não quero mais criticar o Alexandre de Moraes, eu quero criticar o Senado. Porque Alexandre de Moraes foi colocado no Supremo Tribunal Federal por senadores. Os senadores é que fazem a sabatina e que decidem quem vai para o Supremo Tribunal Federal. E são os senadores que têm que fiscalizar o trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal e parar, alertar quando houver exageros. Então, o grande problema do Brasil não é o STF e o ministro Alexandre de Moraes. É o Senado que está omisso. E como o senhor é um senador, e eu sei que o senhor é contra isso que eu estou falando, porque o senhor já pediu abertamente o impeachment de Alexandre de Moraes por abuso de poder, inclusive a CPI da Lava Toga, depois eu quero que você fale sobre isso. Por que o brasileiro fica se sentindo acanhado e assiste impávido a esse circo de horrores e o Senado não toma uma atitude? Eu tenho uma suspeita de que seja por conta do foro privilegiado, porque o STF é que julga os senadores, mas não pode ser que seja só isso. Você, como uma voz dissonante no Senado que quer que esses pedidos de CPI contra Alexandre de Moraes e impeachment Alexandre de Moraes vá adiante, porque está travado. E o silêncio impera no Senado? É um lugar mudo? Porque o Senado deveria ser o parlatório da população? A população deveria falar através da boca dos senadores? Eu, infelizmente, não votei em você. A senadora que eu votei é uma lástima. E o outro parece que não existe. Por que essa mudez do Senado, que deveria representar o povo e parar o STF? O problema do Brasil atualmente não é o STF, é o Senado, senador Girão. Eu concordo com você, que o problema são os dois. Eu vou além, né? Eu acho que... E aí um retroalimenta o outro. Enquanto você estava falando aí, eu peguei um papel. Você não está me vendo, mas eu vou fazer não um tô. desenho aqui. Infelizmente. Vou fazer um desenho que os seus seguidores vão ver. O símbolo que eu coloquei aqui é de um infinito. Sabe o que é que significa isso? É o foro privilegiado. Não só isso, mas para mim é o ponto principal da trava do mecanismo dessa blindagem à impunidade no Brasil, né? Desse silêncio, dessa mudez que você colocou. Por quê? Você vai entender. E é importante que o brasileiro, que está cada vez mais se apropriando da política, entendendo, participando, isso que me dá muita esperança no nosso futuro, o foro privilegiado faz com que todos os processos de senadores e seus correligionários parem nas mãos, direto, já vão para as mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E todos os processos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e só na mesa do Rodrigo Pacheco tem cerca de 60 pedidos de impeachment, meus tem 3, mas tem 60 pedidos de impeachment ao longo desses últimos tempos. Você, Carla, vai tudo parar na mão dos senadores, os processos, essas denúncias dos ministros do Supremo. Então fica o infinito, um poder protegendo o outro, né? Por quê? Porque na hora, e eu vou te dizer aqui, a eleição do Pacheco, por exemplo, não sou eu que estou dizendo, a mídia toda, a grande mídia, inclusive, noticiou a grande. Sabe o que é que falou? Os ministros do Supremo ligando para senadores para votar no Pacheco. Olha só que loucura o que a gente vive. Votações importantes aqui, como a PEC do fim das decisões monocráticas. Ou seja, um dia você vai estar aqui se Deus quiser. Mas 513 deputados, 81 senadores, Carla, votam matéria, gastam dinheiro de quem está nos assistindo, do pagador de impostos. E não é pouco. Só o Senado são quase 6 bilhões de reais por ano que gasta. 6 bi, B de bola, I de índio. Aí você pega isso, fazemos uma lei, debatemos nas duas casas, às vezes leva décadas para votar, às vezes leva décadas, passa nas comissões e tudo.
Presidente da República vai lá, sanciona a lei. Processo democrático. Um ministro do Supremo, que não teve nem o voto seu, nem o voto meu, nem o voto de quem está nos assistindo, vai lá e numa canetada anula tudo. Olha o poder. Não pode. Isso cara. Não é democracia. Isso não é. E aí nós votamos aqui, no fim do ano passado, depois de muito esforço, de muita cobrança, o Rodrigo Pacheco se movimentou e nós votamos o fim dessas decisões monocráticas, numa proposta de emenda à Constituição. Passou por 4 votos. Foi por pouquíssimos votos nós conseguimos aprovar. E o Rodrigo Pacheco teve uma atuação forte para conseguir isso. Mas onde é que está? Está parada. Sabe onde? Na mesa do Arthur Lira. Da mesma forma que o presidente da Câmara dos Deputados. Do presidente da Câmara dos Deputados. Da mesma forma que essa excrescência que é o foro privilegiado, essa blindagem aos poderosos, também está na mesa do Arthur Lira. E olha que detalhe, nesses 2 casos que eu lhe falei, o Senado, e eu tenho críticas ao Senado, a casa que eu faço parte, muitas, e faço isso publicamente, mas o Senado já cumpriu o seu dever nessas 2. Mas está parado na Câmara. Repete, por favor. Fim das decisões monocráticas e a segunda? Decisões monocráticas e a questão também do foro privilegiado. Nós já votamos, Carla. Já votamos. Vocês são contra? Tem maioria? Mas nós já aprovamos aqui no Senado e já faz... Então falta passar na Câmara dos Deputados. E eu vou lhe dizer uma coisa, também que você está sentada aí, que eu estou lhe vendo, você não está me vendo. Não. Mas falta, nós já aprovamos isso há 5 anos e meio. Eu sei. Isso é um absurdo, porque fica essa proteção mútua aqui dentro. Então, eu acredito, Carla, que nesse momento que a gente está vivendo, que agora você viu ontem a notícia. Qual é a notícia quente? É que a Câmara dos Deputados resolveu não votar o PL da censura. Resolveu não só votar. procrastinar. Mas, eles não me enganam. Eles estão só. tirando desse momento quente da política nacional para botar para frente. Não, pior. Entendeu, pior Girão? Eu tô tão cética em relação à política nacional que eu não consigo acreditar que foi a nossa pressão que fez o Arthur Lira retirar. Foi pressão dos parlamentares. Olha, a oposição na Câmara dos Deputados é muito forte. O pessoal tem feito um trabalho bacana. A nossa bancada do Novo, não é porque eu sou do Partido Novo, você também, mas tem feito um trabalho, Marcel Van Hatten, o excelente. Gilson Marques, a Adriana Ventura. Né? Somos outros, poucos, mas falamos alto. Tem muita gente boa. E lá, a pressão foi grande, porque senão eles tinham aprovado, porque o Senado, nesse aspecto, jogou contra o Brasil, jogou contra a população. O Senado aprovou em plena pandemia, Carla, pouca gente lembra disso, o PL da censura. Eu votei contra. Nós perdemos, se eu não me engano, foi por 5 votos. Né? Passou esse PL do senador Alessandro Vieira, de Sergipe. E aí vamos depois pesquisar quem foram os senadores que votaram a favor da PL da censura, minha gente. É simples isso, muito rápido. Posso mandar para você, mas é público. Né? Não quero que todo mundo saiba. E aí foi para a Câmara. Ia passar na Câmara. Você sabe quem foi? Que fez uma mobilização nacional. Claro que ninguém faz nada sozinho. Mas o Deltan Dallagnol, esse grande brasileiro, né, um servidor público que foi o responsável por colocar gente poderosa, corrupta atrás das grades, ele mobilizou enquanto deputado federal. Sabe o que fizeram com ele? Caçaram. Na velocidade da luz. Mas o PL da censura não passou no ano passado, no começo do ano passado, e Deltan Dallagnol, se eu tiver que escolher um nome, foi o do Deltan, porque ele denunciou, ele insistiu. Então agora eu vejo que no Congresso isso não vai passar. Esse negócio de censura de rede social. Aí, o que é que vai acontecer? Onde é que isso vai parar? Quem é que vai nos censurar, já que o Congresso não fez? O STF. Isso. Essa tá fácil. Então, vocês têm que parar o STF. Tá na mão dos senadores, Girão, pelo amor de Deus. Eu gosto de seguir a lei, por incrível que pareça. Eu ainda acredito na lei. E a lei diz... pela Constituição, pelo poder. Primeiro que é a liberdade de expressão, garantida na Constituição. Tem a Constituição aqui do meu lado. Posso pegar aqui e abrir e ler.
o artigo da Constituição. Segundo, diz que o Senado, pesos e contrapesos, para quem não estudou política, o Senado vigia o STF vigia o Senado, e é um peso e contrapeso para ninguém ter extremo poder. Quando o STF começa a ter extremo poder, como está acontecendo, é o Senado que tem que cercear isso. Claro. Aonde que para isso? Por que para isso, Girão? Por que não vai para frente? Pois é, o foro privilegiado é uma trava importantíssima nisso, e eu acredito que nesse momento, Carla, nós temos que voltar às ruas. Não é só no Rio de Janeiro, não. Não é só no Rio de Janeiro, dia 21. Acredito que nós temos que fazer. Mas adianta. Adianta. Se tem uma coisa que político respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar. As grandes mudanças nesse país aconteceram dessa forma. Então, eu já estou sentindo um clima pelas próprias manifestações, não é dentro de bolha, não. É geral nas redes. Você viu a pesquisa que eu acho que foi a Quest que fez hoje, mostrando? Sim. Você viu a quantidade de pessoas... O STF o pessoal está mais contra o STF do que o Elon Musk. Exatamente. Eu vou pegar a Constituição Federal, peraí. Tá. Isso mostra um sinal fantástico, né, do que a gente tem por aí. Então eu vejo que a mobilização nas ruas é importante. É importante que as pessoas cobrem os seus representantes, os seus senadores, de forma ordeira, de forma pacífica, de forma respeitosa, como tem que ser, né? Mas que cobre com firmeza. É hora disso. E o político sente. O político sente na rede social. O político sente. Não é por isso que não é à toa que muitos querem censurar, viu, Carla? São críticas que são feitas a ministros. E o Dino, você lembra o que é que o Dino falou sobre essa questão de rede social? O momento que a gente está. O ministro Dino, enquanto ele era ministro da Justiça e Segurança Pública do Lula, ele falou o seguinte: se o Congresso não votar e aprovar o PL da censura, ou seja, não regular as redes sociais, ou o governo Lula faz um decreto para regular, ou o STF vai fazer. Essa ameaça está em vias de ser cumprida. Está em vias de ser cumprida essa ameaça. Entendeu? Então nós temos que gritar, porque o Elon Musk foi um farol que jogou para a gente aqui, né? De dizer, gente, olha a sujeira que está acontecendo. Então é momento de a gente se apropriar disso. O senhor Alexandre de Moraes acabou de fazer um vídeo falando do Elon Musk, e ele diz no vídeo assim: a gente tem liberdade de expressão, mas não tem de agressão. What? Quantas pessoas me agridem? Quantas pessoas agridem você? Isso é liberdade? Aí ele fala, não tem liberdade de homofobia, de racismo, existem leis específicas para isso. Você não precisa fechar o Instagram de uma pessoa que é homofóbica, ela vai ser presa. Você não precisa fechar o Instagram de uma pessoa que é racista, ela vai ser presa, e eu sou a favor. Mas ela tem o direito de falar. E outras leis vão cerceá-las, não o direito de falar. Isso é garantido aqui, Alexandre de Moraes. Você leu? É isso que me deixa revoltada. E eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é o que eu estou fazendo agora. E é por isso que eu estou tão, assim, Girão. Quando eu fui ver suas redes sociais essa semana, @Eduardo Girão Oficial, não é isso? Isso. Você pediu o impeachment de Alexandre de Moraes, eu falei, gente, por que tem que ser um só? Né? Porque não são vários? Por que não... Ontem, o Flávio Bolsonaro falou no Roda Viva que é contra. Tipo, eu quase tive um treco. Não são representantes do povo brasileiro. O povo brasileiro não quer ser intimidado, não quer ter medo de ser preso e de falar. Quer acordão, chega de acordão. E o que a gente está vendo é simplesmente a certeza da impunidade. Porque eles continuam fazendo o que querem, mandam e desmandam no Brasil, porque tem certeza que o Senado, que é o único poder, o único que pode fazer alguma coisa, porque pode afastar presidente da República e afastar também, né, ministro do Supremo, e não cumpre esse papel em 200 anos de casa. Então já deu. O Senado tem que mostrar realmente a que veio, e eu estou cobrando, estou insistindo, e eu estou vendo muita gente brasileira, né, muitos brasileiros também com essa consciência, cobrando seus representantes. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai chegar o dia. E eu espero que chegue logo, porque depois dessa avalanche do Elon Musk, trazendo as entranhas, né, o submundo da censura política no Brasil,
Não é possível que a gente perca essa oportunidade. É isso que eu estou clamando ali.